prestar nossa adoração nesta manhã a Deus, dizer para o Senhor como Ele é importante para cada um de nós. O Senhor é bom. Eu não sei você, eu não posso falar de você, eu sei de mim. E ainda não tudo, um pouco. Eu não mereço estar aqui. Eu estou aqui porque o Senhor é bom. Eu estou aqui porque ainda tem algumas coisas para serem acertadas, resolvidas. Ainda tem um pouco que eu preciso falar. Então o Senhor me deixa por aqui ainda. Mas não por mérito, não por capacidade, né? Porque Ele é bom. O Senhor é bom em tudo. Tudo Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele é longânimo para cada um de nós. Quanto tempo o Senhor esperou por mim, por você, e quanto tempo Ele ainda está esperando por outros. Porque existe um número. A própria palavra de Deus diz que existe um número daqueles que serão salvos. E quando esse número se completar, a igreja vai embora. E inicia-se a tribulação. É claro, não. Durante a tribulação, algumas pessoas ainda serão salvas, mas terão que passar pelo fogo. Não o fogo do inferno ainda, não. O fogo do sofrimento, o fogo da purificação aqui na terra. Não purificação de pecados, não é isso. É purificação de sentimentos, purificação na compreensão. Graças nós te damos nesta manhã, Senhor. Louvamos, glorificamos e adoramos, Senhor, porque a cada dia eu consigo ver e tenho certeza que todos aqueles que estão conosco também conseguem ver como o Senhor é maravilhoso. Continua, Senhor, conosco. Não desvie o seu olhar, como disse o salmista, por um instante sequer de cada um de nós. Uma fagulha, uma faísca da sua glória esteja sobre nós. Livra-nos, Senhor, da mentira. A cada dia a mentira vai se enraizando mais. Livra-nos, Senhor. Esta é minha oração. Por mim, por todos aqueles que estão e estarão conosco, e eu oro no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Bom dia. Às vezes as pessoas colocam bom dia aí, eu dou uma balançadinha na cabeça, viu? Quer dizer bom dia mesmo. Que este dia seja maravilhoso para você. Eu sei que todo mundo tem coisas para serem resolvidas. Eu, por exemplo, estava aí há 2 semanas com algumas coisas travadas aqui na minha mente. Graças a Deus. Ontem eu recebi a informação que está tudo certo. Que bom, né? Que bom. Que Deus abençoe você também, irmão, irmã.
Enfim, né? Um irmão muito querido, que não só ele, a família dele é querida, a esposa, os filhos, a mamãe dele, família querida, né? Já estive lá na residência dele, tudo. Enfim, ele me fez uma pergunta ontem, eu respondi e depois eu mandei para ele assim: amanhã provavelmente eu vou falar sobre isso. E eu consegui fazer o estudo ontem para trazer para vocês hoje. Foi uma pergunta por demais interessante do nosso irmão, né? Pergunta de quem lê a Bíblia. Então eu convido você para ir no Velho Testamento e abrir em um dos profetas menores, profeta Joel. Joel, capítulo 2, versículo 28. Olha, o que nós vamos aprender hoje aqui, eu acho que até pode ir de encontro com muita coisa que você já ouviu. Mas eu vou explicar. Eu vou explicar, porque isso aqui precisa de explicação. Já achou Joel aí? Capítulo 2, versículo 28. Deixa eu ver, se por causa do tempo, às vezes eu só leio, na verdade, é versículo 28 ao 32. Eu só vou ler o 28. Mas você lê aí do 28 ao 32. Achou, Joel? É ali pertinho de Oséias, ali. São os profetas menores ali. Falei ontem, falo hoje. Menor não por importância, não. Menor porque tem pouca coisa, poucos escritos. Por causa disso que é chamado de menor. Joel 2:28. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. O querido irmão, eu não lembro bem como ele perguntou. Acho que ele perguntou, isso é para a igreja? Uma coisa assim. Ou isso é para os dias de hoje? Então isso aqui precisa ser explicado. Na Bíblia, olha só que lindo que é isso aqui, olha que maravilhoso. Por causa disso que eu resolvi trazer hoje. Porque eu sei que a hora que ele trabalha, tudo, parece-me que inclusive trabalha à noite e tal, não sei se, ou faz turno, não sei como é que é. Mas depois ele vai ouvir, a esposa dele acho que está com a gente aí, a mamãe também, vez por outra, nos acompanha. A Bíblia Sagrada, muita gente já acha que isso daqui aconteceu no dia de Pentecostes. A maioria prega assim. Não, Joel se cumpriu em Pentecostes. Não é bem assim. Joel 2, 28 ao 30 e quanto aqui? 32, já se cumpriu em Pentecostes. Não, calma. A Bíblia, a gente encontra na Bíblia profecias que já se cumpriram, a gente encontra na Bíblia profecias que se cumprirão,
e profecias que já se cumpriram parcialmente. Quer dizer, parte delas se cumpriu e outra parte ainda está a se cumprir, né? Por exemplo, a queda de Tiro, não é? Do Tiro, é uma cidade, né? Para amenizar um pouquinho, né? A queda de Tiro é um exemplo de uma profecia que começou a se cumprir, teve um intervalo de séculos e depois terminou o seu cumprimento. Então, para entender a profecia de Joel 2, do 28 ao 32, é preciso a gente se lembrar de 3 coisas. É fácil. Não, você não vai esquecer mais isso. Quando alguém falar que já se cumpriu, você vai até dar uma aula bíblica. Primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça: Deus, o Pai eterno, tem 2 povos. Deus tem um povo terreno, que é quem? Israel. Israel é o povo escolhido de Deus. E Deus tem um povo celeste. Qual é o povo celeste? É a igreja. A igreja é o povo do céu, é o povo que vai para o céu. Quando você tem este pequenino entendimento, você já começa opa, isso aqui não pode ser verdade, porque a igreja é o povo celeste. Não, isso aqui não é assim, porque a igreja é o povo celeste, né? Cada povo, o povo terreno e o povo celeste, tem promessas específicas e o seu lugar prometido. Isso aqui não é o entendimento dele. Não, absolutamente, isso aqui é bíblico. O povo terreno tem promessas, existem promessas específicas para os judeus. Vou citar uma delas aqui. O Messias viria do povo judeu. Veio, Jesus Cristo. A igreja será levada para junto do Senhor. Estamos aguardando. Então a gente precisa ter sempre isso na cabeça. Existem 2 povos de Deus. Um povo escolhido lá atrás, que é Israel, e o povo escolhido por Jesus Cristo, que é a igreja. Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Está claro isso, né? A igreja, olha o cuidado que se tem que ter ao pregar o Velho Testamento. Eu não estou dizendo que não é para pregar, não é nada disso. Só que precisa ter um cuidado muito específico. A igreja não existia no Antigo Testamento. Então eu não posso pegar coisas do Antigo Testamento e querer trazer para dentro da igreja. Senão eu vou estar enganando. Porque ela não existia no Velho Testamento. Quando a gente fala de dízimo, exemplo só. Eu não posso me referir à igreja. A igreja não existia. Entendeu? Buscando palavras aqui. O próprio Jesus, em Mateus, olha como é importante o cuidado ao ler a Bíblia. Se você abrir aí, Mateus capítulo 16,
versículo 18. Já estamos no Novo Testamento. Mateus 16, 18. Pode abrir aí e ler. Jesus vai falar se dirigindo ao futuro, porque a igreja até aqui não existia também no Novo Testamento. Ele diz assim, edificarei, o verbo está no futuro, a minha igreja, porque ela não existia. Né? O verbo está no futuro. Quando você tem... Essas coisas estão na tua cabeça, essas verdades bíblicas, ninguém te engana. Pode vir aí o bambambam aí, famosão, opa. Você está falando do povo terreno de Deus. Nós, a igreja, nós somos o povo celeste. Está vendo? Quando eu combato, não, é mentira, é estelionato, eu tenho base bíblica para falar isso. A igreja só não existia no Antigo Testamento, mas além de não existir, a igreja era um segredo, era um mistério no Velho Testamento. Então, acho que eu falei errado. A igreja não existia no Antigo Testamento como era um mistério, um segredo guardado por Deus para revelar. Deus só foi revelar sobre a igreja a Paulo. No Antigo Testamento, ninguém entendia. Ninguém entendia. Porque não era para entender mesmo. Deus não queria que o povo entendesse. No Novo Testamento, Jesus fala, eu vou edificar a minha igreja, edificarei, futuro. E esse futuro só foi revelado a Paulo. Certo? Efésios, carta de Paulo, capítulo 5, versículo 32, está escrito isso que eu acabei de falar. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Pronto. Tudo que eu falei está resumido aqui. Colossenses, outra carta de Paulo, capítulo 1, versículos 24 ao 26, que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Está claro isso ou não? A igreja esteve oculta, foi fundada por Cristo, era um mistério que foi revelado através de Paulo. Então, primeira coisa que a gente conclui, irmão e irmã em Cristo, a gente nunca vai encontrar, presta atenção, no Velho Testamento, profecias dirigidas especificamente à igreja. No Velho Testamento, pode ser citada a igreja? Pode. Mas não como profecia. Entendeu? Joel 2,28 é profecia. Porque o Velho Testamento fala do quê? Do povo terreno de Deus. É claro,
a gente pode encontrar no Velho Testamento figuras, tipos, alguma coisa da igreja. Ou acerca de Israel, que de algum modo vai afetar a igreja. O que parece, eu não posso afirmar. E o que eu não posso afirmar, eu não afirmo. Parece que Joel capítulo 2, versículos do 28 ao 32, é uma dessas profecias que pode afetar a igreja. Então, com base nessas verdades bíblicas, Joel não podia estar profetizando especificamente para a igreja. Em Joel, está chegando, algumas pessoas vão chegando, e por causa disso que eu repito, estou falando de Joel 2, do 28 ao 32, porque muita gente diz que isso já foi cumprido em Pentecostes. Certo? Ele estava, na verdade, profetizando para judeus, atenção, acerca dos judeus, falando do futuro de Israel, não da igreja. É óbvio. Ele não pode estar falando da igreja. Ele não entendia nada de igreja. Deus não queria que a igreja fosse revelada lá no Velho Testamento. Então, o que a gente conclui daqui? Conclusão óbvia. Que a profecia não se cumpriu toda em Pentecostes. Se cumpriu o que em Pentecostes? A parte judaica. A parte da igreja, não. É assim que a gente estuda a Bíblia. Joel capítulo 2, versículos do 28 ao 32, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Quando a gente tem esta informação, que eu acabei de passar para vocês, começa a ficar mais claro da gente entender. Os judeus, lembra que eu falei agora? A parte judaica disso se cumpriu. Então, considerando que eram todos judeus que estavam ali, ouvindo as coisas de Atos 2, faz sentido completamente perceberem, a gente percebeu, ou melhor, que Deus estava cumprindo em parte a profecia de Joel. A profecia toda de Joel 2, do 28 ao 32, ainda vai se cumprir. E quando você lê agora, com estas informações que eu acabei de passar, você já
Entende rápido. Opa, isso aqui não se cumpriu ainda. Opa, isso, olha, o dia do Senhor, isso ainda virá. Né? Deus, ali na festa de Pentecostes, abriu uma frestazinha, um buraquinho ali, para a gente ver o que ainda vai acontecer com o futuro de Israel. Não se esqueça do que você já leu, não se esqueça do que você está lendo, não se esqueça que tem coisa para você ler. 1 Coríntios 1:22. Os judeus pedem o quê? Sinal. Portanto, aquilo que fazia parte dos sinais, ou melhor, que os judeus pediam, Deus lhes deu. Para que Deus deu? Para que eles ouvissem o que Pedro estava falando e para que acontecesse o restante da outra parte da profecia. Atos, capítulo 3, versículo 19. Olha só. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Começou a ficar mais claro, imagino. O mundo hoje, lembra quando eu falo? Só para reaviver, mexer na memória. Lembra quando eu falo que na batalha do Armagedon, falei acho que semana passada, quinta, sexta, o mundo todo vai estar lá contra Israel. Lembra disso que eu falei? Todos os exércitos do mundo, ou da maioria do mundo, vai estar com suas armas apontadas para Israel. Quando a gente fala que Jesus está voltando, não é balela, não é conversa. O mundo hoje, o mundo está contra Israel. O mundo hoje está contra Israel. Eu não estou dizendo, eu não estou discutindo isso, se está certo, se está errado. Eu não estou entrando neste mérito. Mas o mundo está contra Israel hoje. Então tudo isso não está longe. E Pedro lá na festa de Pentecostes, né? Que Pentecostes é uma festa judaica. Pedro não precisaria dizer se a profecia de Joel tivesse se cumprido ali, né? Ele não precisaria dizer. Por quê? O Senhor descendo no céu da frente deles, eles não teriam dúvida nenhuma mais. Mas Pedro diz acertadamente que o que Joel previu estava acontecendo. A parte do Espírito de Deus sendo derramado. Mas há muito mais para vir ainda. Você lê Joel 28, 32, 20, Joel 2, 28, 32, você vê que não é só isso. Apesar disso ser um negócio maravilhoso, né? Mas não é só isso. A maioria dos eventos citados na profecia, na verdade, né, não ocorreu no dia de Pentecostes. Se você ler Joel 2, 28 ao 32, você vai ver que só a parte do Espírito Santo se cumpriu. O Espírito Santo foi derramado
em Pentecostes, foi. Mas não sobre toda a carne. A profecia fala o quê? Sobre toda a carne. Não foi derramado sobre toda a carne. Esta parte vai se cumprir na grande tribulação, antes da volta gloriosa de Cristo. Então, sim, haverá prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o que também foi previsto por Mateus. Você está me entendendo, irmão, irmã? Eu não estou dando volta, nem estou distorcendo nada, eu estou tentando mostrar para você que Joel, especificamente Joel 2, 28 ao 32, se cumpriu em parte. Quando a gente vê que o Espírito Santo foi derramado, foi mesmo. Claro que foi. Ninguém está negando. Mas não sobre toda a carne. Isso vai acontecer num futuro nosso aqui. Num futuro para a gente. Se você abrir agora aí, irmão, irmã, eu preciso fazer você entender. E se você não entende, não é porque você não entende, é porque eu não expliquei direito. Então, abre aí Mateus 24, 29 e 30. Porque aí quando falarem, olha, já se cumpriu, você, opa, não, irmão, irmã, você está enganado. Cumpriu parte. Aí você vai explicar para essa pessoa. A pessoa não sabe, às vezes ela ouviu falar que se cumpriu e sai falando. É natural isso. Olha o que está em Mateus 24, 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Quando diz aqui as tribos, né? Mateus está se referindo ao seu tempo. Não é que foi derramado só sobre os judeus, né? Alguns gentios estavam ali, mas não foi derramado sobre toda a carne, Jair. Cumpriu-se a parte judaica. Falta o geral acontecer. E isso vai acontecer nisso que eu acabei de ler aqui, Mateus 24, 29 e 30, no final da grande tribulação, quando Jesus virá com poder e glória. Quando Jesus virá para reinar como o Rei soberano e único sobre toda a terra. Aí sim, o Santo Espírito será derramado sobre toda a carne, tanto sobre gentios como sobre judeus. Está me entendendo? Todos aqueles que entrarem no reino milenar, todos aqueles que entrarem no milênio, estarão cheios do Espírito Santo. Isso não aconteceu ainda. Então, essa profecia de Joel 2, 28 e 32 não se cumpriu na totalidade, porque existem tantas profecias na Bíblia que elas vão se cumprindo em partes. E eu citei Tiro, por exemplo, né? No reino milenar, no milênio,
é que esta profecia vai se cumprir. E isso vai ser uma constante durante o reino de Cristo, no milênio. Ninguém vai estar no milênio se não estiver cheio do Espírito Santo. Enquanto isso, a igreja, a noiva do Cordeiro, já está no céu desde o arrebatamento. Está no céu e reinando com Cristo sobre a terra. Você vê que, se você voltar lá em Joel 2, 28, 32, você vai ler lá os últimos dias. Você vai ler isso. É que as pessoas têm uma ânsia, né? De que as coisas se cumpram rápido. E não é, com Deus não tem rapidez. Porque Deus é o Senhor de tudo. Então, os últimos dias que a profecia de Joel fala são os últimos dias de Israel neste mundo. Antes do milênio. Tem nada a ver com a igreja. São os últimos dias do povo escolhido por Deus, do povo terreno, não do povo celeste. O povo celeste já foi arrebatado. Então, os últimos dias de Joel 2, 28 ao 32... são os últimos, ele está se referindo ao povo judeu. Não está se referindo à igreja, porque ele nem sabia de igreja, ele não tinha essa informação. São os últimos dias do povo judeu aqui na terra. O início do milênio, logo após a batalha do Armagedon. É isto que está dizendo Joel 2, 28 ao 32. Não tem como. Tem gente que quer entender diferente. O que eu posso fazer? Então falei, e esses últimos dias aqui? Quando é que foi? Os últimos dias foi em Pentecostes, então? Últimos dias de quê que aconteceu em Pentecostes? Entendeu, Jaico? Não é que é só aquele dia, não foi só judeu. Aconteceram também conversões, né, de gentios. Mas a parte judaica dos sinais... Lembra quando eu falo aqui, vez por outra, eu trago, eu abordo o dom de línguas e tal, eu digo que já cessou, etc, etc. Porque os judeus, acabei de citar, olha, quase que eu derrubei, queriam sinais. E o sinal que Deus deu foram as línguas. Falarão em outras línguas, né? Em outro idioma estrangeiro. É isso que está dizendo Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. Não aconteceu totalmente em Pentecostes. Ainda tem parte desta profecia a se cumprir. A parte judaica dela já aconteceu. Agora, aquilo que se refere à igreja, que Joel não sabia que isso era a igreja. Nós sabemos hoje porque nós temos a Bíblia aqui completa, Velho e Novo Testamento, 66 livros, nós temos aqui. Então nós temos a condição do estudo, ele não tinha. Graças a Deus que o Senhor nos permite ter este entendimento e esta compreensão. Eu louvo a Deus por isso. Querido Deus, amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor,
porque a gente hoje consegue ter esta visão, este entendimento das coisas santas, o que os nossos irmãos e irmãs do passado não tinham. Eles não tinham o Antigo Testamento, para eles só era aquilo de escrito. Nós temos aqui hoje a Bíblia, a palavra de Deus completa, e nós temos a obrigação de estudar, de meditar e de buscar entender a verdade. E quando alguém não fala a verdade, seja por desconhecer, seja por qual motivo for, nós temos a obrigação do amor ao próximo de explicar, de orientar. Graças nós te damos, Senhor. Graças, Senhor. Estamos aqui, aguardando que esta profecia seja cumprida. A gente não vai ver isso aqui da terra, mas nós vamos ver isso do céu. E eu te louvo, te glorifico e te agradeço, no nome poderoso e sagrado do Cristo Jesus. Amém.